É, Olá! Olha só, gente, eu estou hoje aqui com o José Maria, Astro Coach. José, muito obrigado por ter aceitado o convite, nos dar essa oportunidade de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Aliás, explica para a gente, por favor, o que é um Astro Coach? então, o astrocoaching é uma linguagem de aplicação da astrologia com o coaching e também com a filosofia, porque, na verdade, eu baseei meu trabalho nesse tripé, né, da astrologia, que eu estudo desde 79, 80. Em 89 eu comecei a trabalhar e só faço isso desde então, vivo para isso. Quando foi em 2008, eu comecei a fazer várias formações de coaching e comecei a aplicar algumas conversas muito específicas de coaching na prática do atendimento. E depois eu vim fazer o bacharelado de filosofia, ainda estudo filosofia, e constituir isso que eu chamo de astrocoaching nesse tripé: astrologia, coaching e filosofia. Muito legal. Então faz tempo já isso, né, que você trabalha com esse material todo. O que te levou você a entrar nesse campo? Ó, você não vai acreditar, mas foi a era de Aquário. É o que a gente vai É, falar hoje. tem aí uma série de posições, de percepções desse momento de mundo, mas exatamente em 79, olha, são 42 anos, né, atrás, muito garoto ainda, eu conheci alguns instrutores da nova era que me apresentaram um mundo que eu não estava vendo, um mundo de possibilidades humanísticas, né? Isso entrando na década de 80. Nossa, aí eu comecei a meditar, a fazer yoga. A astrologia veio depois de eu ter descobrido que a gente já estava dentro da era de Aquário. Então, o meu interesse pela astrologia foi interesse para compreender e até para poder explicar, né, essa faixa, né, que a gente está passando de transição entre ciclos de tempo que são muito, mas muito mais amplos do que uma vida humana. Uma era dura 2.160 anos ou mais, dependendo da constelação. Então, esse entendimento se tornou, assim, uma espécie de fio condutor dos valores que eu fui aplicando, escolhendo viver na minha vida, né, a ponto de, enfim, eu acreditar que era possível trabalhar com astrologia numa época, né, 1980, em que o astrólogo ainda é visto assim meio de lado, assim, isso aí é falácia e tal, mas hoje são milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que falam esse astrologia, né, em várias línguas. Né? Então, foi assim, a minha história foi ter conhecido essa ideia, essa mentalidade que a gente pode explicar um pouquinho mais para frente do que é isso, era de Aquário. Né? Então, você está falando, nós começamos a falar, você mencionou escolhas, mudanças, 2020, né? Olha que número bonito. 2020 teve tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo parece que nada aconteceu, né? Esse ano, esse ano que está passando, nós estamos entrando agora num ano novo, 2021, tem essa expectativa toda. Mas o que eu quero te perguntar é, qual a razão disso tudo? Aliás, tem alguma razão, tem algum motivo? Você estava falando sobre era de aquário, né? Eu Uhum. senti mudança nas pessoas, né? As pessoas mudaram. Alguns estão falando que isso é uma coisa ruim que aconteceu, outros já veem como uma coisa boa, como parte de uma mudança. Você pode falar um pouco sobre isso? O que está acontecendo agora e talvez o que nós podemos esperar desse novo ano, desse ciclo que está iniciando? E da era de É, Aquários, claro. isso é um grande desafio mesmo, né? Que é, assim, a proposta de todo astrólogo é poder é,
de algum modo, ler os sinais que estão no céu, interpretar e traduzir isso em forma de aplicação prática, porque não adianta ficar também teorizando muito as situações, né? Então, o ano 2020, né, não é só 2020, ele não é interessante só porque é 2020, é porque existe um ciclo planetário de dois planetas gigantes, Júpiter e Saturno, que se encontram a cada 20 anos. Então, de 20 em 20 anos, eles se encontram. E resolveram se encontrar no dia do solstício, no dia que o Sol entra em Capricórnio, foi no dia 21/2, agora de 2020, né? Inaugurando um ciclo muito maior. Então, 2020 foi o fim de um grande período que a gente chama de mutação, a grande mutação, de pelo menos 800 anos, né? E eu vou explicar por quê, né? Porque a cada 20 anos esses planetas se encontram. É como se fosse assim, uma espécie de passado de bastão entre gerações. Júpiter é o jovem, né? Ele tem um ciclo de 12 anos. Saturno é o velho, tem um ciclo de 29 anos. Então, é como se uma geração mais velha passasse o bastão de poder para as gerações mais novas numa periodicidade de 20 anos. A gente tem, nesse período, choque entre gerações. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de valores, né? Então, a cada encontro desse, numa região do zodíaco, quando eles fazem 10 encontros, cada encontro desse percorre todos os signos de um mesmo elemento ao longo de 10 encontros. Então, são 20 vezes 10, 200 anos em que esses dois planetas percorrem todos os signos de um mesmo elemento. Então, 2020 não é só o encontro de Júpiter e Saturno, que há 20 anos encontraram-se em Touro, né? Mas também é a mudança, ou seja, a mutação dos últimos 10 encontros que aconteceram em signos de terra, né? E agora, a partir de 2020, os próximos 10 encontros, portanto, os próximos 200 anos, irão acontecer em signos da triplicidade do ar, Aquário, Libra e Gêmeos, né? Então, a gente fala de grande mutação quando há uma mudança da série desses 10 encontros, né, num mesmo elemento. Então, aquela mudança de passagem de bastão entre gerações, ela se potencializa, né? Ou seja, realmente você percebe mudanças. Por exemplo, há 200 anos, quando passamos do signo dos signos de fogo para os signos de terra, aconteceu na história do pensamento humano o que se chama iluminismo, que deu origem a essa época desses últimos 200 anos, né, em que houve esse materialismo, né, desenvolvimento desse materialismo. Antes do iluminismo, aconteceu as grandes navegações, né? Então, eram os signos de água. Olha que coisa curiosa, né? E antes dos signos de água, na Idade Média, na alta Idade Média, de 1226 a quase 1400, aconteceu o nascimento das universidades, a escolástica, que era um novo modelo de pensamento, onde se instituiu assim o pensamento filosófico, né, se descolando da religião. Então, a gente, nesses últimos 800 anos, está vendo como uma grande mutação? 2021, Alexandre, é o primeiro, Alexander, né? É o primeiro ano do resto da nossa vida. Por quê? É o primeiro ano de um ciclo de 20 anos, das conjunções entre esses planetas. É o primeiro ano de um ciclo de 200, que começou dia 21/12/2020, né? Pelos signos de ar.
Então, daqui a 20 anos, Júpiter e Saturno vão se encontrar em Libra, depois em Gêmeos, depois em Aquário novamente, depois em Libra, depois em Gêmeos, depois em Aquário novamente. Então, durante esses 200 anos, a gente está implementando esses valores da nova era. Deu para captar? E é o primeiro ano também desse ciclo de 800, né? Então, a gente realmente está fazendo um gatilho para mudança, né? Então você está me dizendo que existe essa mudança enorme, que todos nós estamos diretamente participando, é isso que você está dizendo? Todo Pois mundo é. está nessa mudança? Aí é que está. Por exemplo, as crianças que nascem agora, né, a partir do solstício de Capricórnio, dia 21 de dezembro de 2020, elas já têm em seu mapa essa conjunção que vai perdurar ao longo dos próximos 200 anos. Então, os netos dessas crianças também terão essa conjunção. Os netos dos netos também terão essa conjunção. Então, a gente está percebendo ou preparando, né, um momento de mundo para receber uma uma tessitura de seres que já são apropriados, já tem no DNA cósmico dele esse código, né, do que representa uma nova mentalidade, uma nova necessidade, um novo valor, um novo momento, né, planetário. Então, a gente está vivendo uma espécie de tomada de consciência que eu chamo da nova era, né? A tomada de consciência da nova era, porque, paralelo a esse ciclo de 800 anos, e se você for a 1.600 anos, né, o que aconteceu? Há 800 anos atrás, teve a decadência ou o desmoronamento do sistema feudal. Há 1.600 anos, aconteceu o declínio do Império Romano. 2.400 anos, o fim da democracia grega. Então, você vê saltos de percepção da realidade e saltos de como que o conhecimento ele é difundido no mundo nessas transições das grandes mutações que são tão lentas, que a gente não percebe, porque é maior do que uma vida humana. Então, as pessoas ficam esperando acontecer, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos vai acontecer a mudança no planeta. Não, ela já está acontecendo. E, juntamente com esse ciclo, tem um outro ciclo muito maior, que a gente chama o ciclo das grandes eras precessionais, que duram, assim, aproximadamente 26 mil anos, o ano platônico, ou seja, a passagem do equinócio ou do ponto vernal, né, na direção retrógrada do zodíaco, por todas as constelações em 26 mil anos. Se você divide 26, 25.920, se não me engano, se você divide esse ponto por 12, você tem cada era cerca de 2.160 anos. Então, tem um estudo muito interessante de localizar quando começa essa era, né? E a gente está vivendo um momento de transição que, além de ter o 2020, além de ter os 200 anos da mudança de elementos, além de ter esses 800 anos que eu acabei de explicar, da mudança de mentalidade e a grande mutação, tem também uma mudança de um grande aion, de uma grande era, né, de mais de 2.000 anos. Então, a gente está vivendo um turning point civilizatório. Essa mudança que você está dizendo, eu tenho ouvido também por aí, olha, tudo vai mudar, né? Não vai ser o ter, vai ser o ser. O que isso significa exatamente? Quer dizer que esse materialismo, esse individualismo todo que nós estamos vivendo, onde tudo é líquido, tudo é descartável, essa mentalidade vai mudar, os relacionamentos são descartáveis, as pessoas são descartáveis. É isso que significa a era do ser? É para esse movimento que está caminhando, nós aqui? Ou eu entendi mal? Não é bem isso?
Olha, desde o ano 2000 que eu venho escrevendo, falando, conectando essa ideia, a grande mutação da era do ter para a era do ser. Recentemente eu coloquei uma vírgula porque eu me lembrei e senti a era de Aquário. Né? Por quê? Nesse dia 21/12 de 2020, esses dois planetinhas que formam esse grande ciclo. Aliás, eu trouxe aqui uma imagem, né, que eu acho que pode ser muito interessante para ilustrar essa grande mutação que já está em marcha, né? Que é uma imagem que mostra como que os planetas se encontram no zodíaco. Dá para ver aí? Tem como colocar, Alex, para ver essa imagem? Sim, está na tela, eu estou vendo já, né? 1802, né? 1821, aí fez o último de fogo. Aí começa o ciclo de terra, tá vendo? É só, eles se encontram, cada bolinha dessa é o encontro de Júpiter e Saturno passando pelo elemento terra, que começou em 1802, agora a página, sabe o que aconteceu em 1802? A primeira locomotiva, acelerando a história do mundo, ou seja, informação que levava um dia para percorrer 100 quilômetros, né? De cavalo, né? Levava um dia para isso, né? De repente, né? Estava percorrendo 1.000 quilômetros em um dia através da locomotiva, né? E agora, na era do ar, a gente percorre continentes em um dia, né? Levando informação instantânea a todos os planetas. Então, esse ciclo de Terra que você mostrou aí, né? Nessas conjunções do planeta, ele percorre o zodíaco inteiro em 800 anos. Né? Por isso que é as grandes conjunções e a grande mutação. Então, os valores do ter, quando foi no ano 2000, foi a última conjunção que aconteceu em Touro. Né? Aí eu chamei esse período desses últimos 20 anos, desse ciclo dos 200, como sendo a raspa do tacho da era do ter. Né? E você vê o acúmulo de riqueza na mão de poucas pessoas, no mundo inteiro, né? Em detrimento assim, de milhões de pessoas que não têm nada. Né? Esse é o grande paradoxo. Nunca se teve tanta riqueza no planeta e nunca se teve tanta pobreza. Nunca teve tanta gente com tão pouco. E tão pouco com tanto. Tem pessoas, sim, famílias que têm mais dinheiro do que nações do país. Né? Então, essa é a culminância dessa civilização dos últimos 200 anos. Principalmente que, na verdade, não é só os últimos 200 anos, isso vem desde lá. Aí é uma história muito mais ampla que não cabe nesse espaço aqui contar, mas 2.400, 500 anos antes de Cristo, 570 e pouco, Urano, Netuno e Plutão, que são os três planetas invisíveis, se encontraram pela única vez que se tem percepção na história, esses planetas, no signo de Touro. Então, a evidência desse signo de Touro carregando esses últimos 2.400 anos chega nesse momento no seu ponto auge, em que ameaça o equilíbrio da vida do planeta. Ou seja, a gente não pode continuar explorando o planeta infinitamente, como se os recursos da Terra fossem infinitos. Né? Isso tem um limite. Esse limite começa em 2020. Basta você ver o que aconteceu. Chegou agora, né? Exatamente. Né? Ele chegou nesse limite da era do ter. Né? Onde chega no cume da era do ter, né? Aparece, então, no cume do zodíaco, que é o Capricórnio, não sei se você sabe, mas Capricórnio é essa parte mais alta do o céu, o teto do zodíaco, né? Tendo Áries no horizonte, Câncer lá no fundo do céu. Então, Capricórnio é a montanha, né? O símbolo da montanha, o símbolo da pirâmide social que a gente vive hoje, onde cabe um, e aquele um que é o Todo-Poderoso, né?
Então, nesse dia do Capricórnio, que é o solstício, 0 grau de Capricórnio, que é o Sol para, vocês sabiam disso também, é uma outra reflexão muito interessante. No dia do solstício, dia 21 de dezembro, o Sol para em cima do Trópico de Capricórnio, que fica aqui perto de São Paulo. E ele fica 3 dias parado ali. Né? Depois ele começa a voltar para Libra. Nesse dia que ele ficou parado, né, Júpiter e Saturno, não foi assim um dia antes, nem um dia depois. Foi naquele dia, horas depois, que o Sol entrou no solstício, na parada do Sol, aí no hemisfério norte, o dia mais curto do ano. Portanto, após esses 3 dias, a luz, a expansão da luz começa a voltar ao planeta, né? A volta da luz da vida. Então, esse retorno da luz ao planeta que começa a ampliar os dias, né, que se chama a diástole do coração de luz planetário, para chegar depois lá no solstício de Câncer, né, onde aqui no hemisfério sul também tem a maior noite do ano. Então, esses 2 pontos são pontos de pausa. O planeta para, ou seja, o Sol para e aparece no céu um sinal. Júpiter e Saturno se encontram. Olha que sinal claro, nítido, para quem sabe o beabá da astrologia. Saturno, pela tradição astrológica, ele é regido ele rege Aquário, é o senhor, seu domicílio, é onde ele está, e Capricórnio, ele rege esses 2. Então, aquele 0 grau é ele o regente, e também o 0 grau de Aquário, onde acontece o encontro com Júpiter, né, é também regido por Saturno. Então, Saturno, regente de Aquário, recebe no 0 grau de Aquário, que é o signo do homem, é o único que é um homem, tem um Câncer no céu, né, recebe Júpiter, que é o regente de Peixe, né? Então, é como se houvesse essa passagem de Peixe para Aquário, né, nesse momento bem nítido. E a gente fala por que é nítido, né? É nítido porque estão aí todos os elementos de uma era. Aqui, ó, você está com o slide na tela? Sim, os slides estão na tela. Esse aqui, ó, foi o que eu falei, de menos 577, quando esses 3 planetas estavam juntos, em Touro. E está terminando esse símbolo do Touro. O símbolo do Touro é a palavra caput, que dá origem à palavra capital, né, que eram os cornos do boi, né, do touro, que de algum modo era também a moeda de troca, ou a riqueza, era contada pelas cabeças de gado, né? Então, ele é o símbolo da acumulação material, né? Onde pastam bois viveriam 60 famílias se alimentando diretamente de alimentos da natureza, de vegetais, né? Então, ele representa essa acumulação de riqueza. Eu até acredito que vai haver, nessa era de Aquários, uma tendência ao vegetarianismo, não por uma questão mística de não matar o bichinho, coisa desse tipo, mas por uma questão de fome, sabe? Porque onde passa um boi viveriam 60 famílias, e hoje tem tantas cabeças de gado quanto gente no planeta. Sabe? É um negócio muito curioso, disputando água, disputando ar. Então, isso se tem consciência hoje. Não se tinha consciência disso há muito pouco tempo atrás. Né? Então, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da consciência humana levou o ser humano à Lua. Né? Mas, aqui, ó, aqui é o dia da conjunção. O solstício e a conjunção. A conjunção no dia 21 de dezembro, está vendo aqui, ó, Júpiter e Saturno, 0 grau de Aquário. E aqui já tinha passado, porque, na verdade, a conjunção aconteceu um pouquinho antes, né? O solstício aconteceu um pouquinho antes. O solstício de Capricórnio, né? Então, mostra assim, que não é uma coincidência. Você não pode chamar isso que está acontecendo no céu. Esses 2 planetas, você vê que eles se fundiram de tal forma que parece que o anel estaria envolvendo Júpiter, né? Isso não pode ser tido como uma coincidência. Isso é um sinal,
entendeu? Um sinal nítido, claro, né? Como um beabá de quem sabe ler e falar, bah, olha, aquário está aí, né? E a gente não tem como definir as eras, sabe? Porque os últimos, essa interseção entre as constelações, né? Essa interseção, você não tem fronteira no espaço sideral. O espaço sideral ele é feito por assim, é infinito. As estrelas que compõem essas constelações, que são projeções mentais no plano bidimensional que você vê no céu, no planisfério, elas estão distantes milhões de anos-luz uma das outras. Então, você não tem como saber onde acaba uma constelação, onde entra outra matematicamente. Você tem uma zona de transição. E essa zona de transição, ela tem uma largura de incerteza de aproximadamente uns 200 anos, que é o tempo do ciclo, né, que esses planetas, Júpiter e Saturno, que são vistos desde a antiguidade como sinalizadores das mudanças dessas grandes eras, como foi lá entre Áries e Peixes, mas isso aí é outra história. Então, aqui, ó, o que eu queria mostrar? Aqui eu já estava entrando um pouco no ano 2021, que são os desafios que existem, né? Esse ano 2021, não pense que vai ser assim, então agora a era de Aquário chegou, agora vai ser tudo maravilhoso. Não, já começa o ano com várias situações de tensão, né? Inclusive os dois planetas regentes de Aquário, um em Aquário, outro em Touro, fazendo quadratura, né? Então, logo no início do ano, acaba aqui no Brasil, por exemplo. Aí nos Estados Unidos, vocês estão tendo um pouco mais de possibilidades, né? Talvez porque seja a meca realmente do capitalismo ocidental. Eu penso que aqui no Brasil a coisa vai ser complicada. Primeiro, porque amanhã já, quer dizer, no dia 1º de janeiro, já termina o auxílio que as pessoas tiveram, né, durante essa pandemia. Então, está acenando um cenário aí bastante assim, tenso, né, de uma crise econômica, né, por conta das pessoas não terem muito recursos, né, com essa debandada, uma economia com 14 milhões de pessoas desempregadas, é uma coisa realmente de uma preocupação. Então, tem esse aspecto que o ano 2021 ele já entra com algumas marcas muito fortes. Por exemplo, o início desse ano, Saturno, eu chamo de a quarentena de Saturno, né? De agora, 3 de janeiro até 13, 14 de fevereiro, são 41, 42 dias. Saturno passa direto, né? Por uma região de mais ou menos uns 6 graus, assim, direto, né? Então, é como se fosse uma velocidade para o ciclo dele no ano imenso. Então, esse acelerador que as pessoas estão sentindo, né, de que tem que ter essa vacina logo, tem que ter uma solução logo, a gente tem que sair logo dessa situação, né, como se a gente estivesse como um cachorro na beira da estrada. Puxa, eu usei, Alexandre, essa imagem no simpósio de 2018, quando eu estava falando da grande mutação, né? Quando eu usei essa imagem, eu falei assim, como se a gente estivesse passando por um momento de fazer um reset no sistema, sabe? Vamos botar um outro sistema operacional para funcionar no planeta? Né? Usei essas palavras. E eu dei o exemplo de um cachorro na beira da estrada ouvindo o barulho do caminhão, né? Que é um barulho completamente sem noção, né? Um barulho assim que não tem a ver com nada parecido na natureza para aquele cachorro. Então, ele sente uma ameaça e o sistema de defesa, cortisol, né, adrenalina, né,
começa a circular, flight ou fight, e ele parte para dentro para fugir, só que ele corre para debaixo da roda do caminhão. Entendeu? Então, a gente está tendo um comportamento um pouco... quando eu vi os aeroportos, os shoppings, alguns nesse Natal, as festas de fim de ano que se aproximam, e as pessoas indo que nem, como eles falam assim, imunidade de rebanho, indo que nem rebanho, para acabou a pandemia, e aqui no Brasil cada vez mais alto, e aí nos Estados Unidos cada vez mais alto, com mutações. Essa grande mutação, ela não é apenas no nome que foi um astrólogo árabe que deu lá no ano 800 depois de Cristo, né? A grande mutação é essa mutação que acontece, né, no nível molecular, no nível do DNA, no nível em que a gente não vê, né? Então, aquela sensação de que algo está mudando, não, já mudou. Por que já mudou? Porque quando que a gente sabe que alguma coisa mudou? Quando a gente não está mais fazendo coisas que fazia, né? E agora está fazendo coisas que antes não fazia. Então, quanta coisa que você está fazendo que não fazia antes? Quantas coisas que você não está fazendo mais, que não pode, não vai, não consegue. Então, a mutação já está em marcha. Ela não vai acontecer. Ela já está acontecendo. Algumas carreiras entraram em camisa, alguns negócios faliram, né? Modos de negociação, enfim, o mundo, a partir desse ano, né? No primeiro ano do resto da sua vida, que parece até um chavão esse negócio, né? Não é mais o mesmo e não vai voltar a uma normalidade. Mas, Zé Maria, isso que você está, desculpe te interromper, isso que você está falando não é necessariamente negativo, né? Que você estava falando sobre o cachorro correr para debaixo da roda, o que me levou a pensar sobre essas mudanças, sobre essa mutação que está acontecendo, as pessoas que não aceitarem. É sobre isso que você está falando. Agora, muitos de nós, né, estamos preparando para entrar nessa nova era, que, como você disse, é a era do ser, a era de olhar para dentro, olhar para a pessoa que está do seu lado. Não é a era de acumular bens materiais, o materialismo. Tudo isso está deixando nessa era que nós estamos vivendo para uma era que será mais introspectiva. É isso? Não sei se a palavra é introspectiva, mas é uma tomada de consciência de que tudo que você faz atinge o outro. Sabe? Isso é uma consciência coletiva. O primeiro grande aprendizado dessa grande mutação, que está na mutação do próprio vírus, porque no vírus é uma palavra que tem a ver com veneno. E no próprio veneno está o antídoto. E o antídoto não é simplesmente uma vacina que imuniza as pessoas fisicamente, né? Ou seja, a saída dessa grande pandemia, ou sindemia, porque há quem chame de sindemia, pela sinergia entre várias esferas das atividades humanas que estão comprometidas por essa pandemia, né? Então, essa vacina é na consciência da individualidade pertencer ao todo. É uma consciência social, é uma consciência coletiva que está aflorando, está começando a tomar consciência de si mesmo, né? O que você faz afeta diretamente o outro, né? Então, as pessoas que têm mais consciência, elas estão preocupadas, sim, né, com poderem estar até assintomáticos e contaminando outras pessoas, né? Então, elas colocam as máscaras, elas limpam as mãos. É quase que um trabalho assim, de reeducação das relações humanas, sabe? Não sai todo mundo apertando todo mundo, abraçando todo mundo, beijando todo mundo aleatoriamente, né? Porque pode estar realmente dando um beijo na morte, né? Apesar de nem todo mundo ter a complicação dessa doença, né? Então, é importante a gente ver isso sim, os aprendizados que
grande mutação está trazendo. Não estou nem mais chamando de pandemia, porque a pandemia é um dos aspectos que essa grande mutação está se manifestando. Entendeu? Tanto que, assim, uma das razões disso ocultas, né, é justamente fazer o ser humano pensar planetariamente, né? Como, por exemplo, aconteceu com o Yuri Gagarin, né, quando olhou a Terra no espaço, né? Ele viu e gritou: a Terra é azul, né? Ele estava dizendo: olha, a Terra é a nossa casa, ela está no espaço, ela é feita de água, é como se fosse um cântaro cheio de água, que está cheio de vida aí em Aquário. Hoje é lua cheia de Câncer. Então, a Terra, que é o signo de água, se você olha da onde está o Sol para a Terra, ela está em Câncer. Então, é onde tem vida, é o único lugar que tem vida no nosso sistema solar, né? Então, essa consciência da humanidade, né, ser esse ente que participa desse planeta, né, de uma forma a cuidar dele, a poder preservar e distribuir, por que não, essa riqueza que deveria ser de todos, né? Então, isso é uma consciência social, uma consciência coletiva que está só começando. Porque se uma era tem 2.000 anos e a gente está vivendo os primeiros 200, ou os primeiros primórdios dos 200 anos, é como se fosse uma criança que em 200 anos terá 8 anos, só que ela ainda está engatinhando, porque vai ter 8 anos daqui a 200. Então, uma criança engatinhando já foi para a Lua, já pulou, já brincou de pula-pula, né? Já viu a Terra de fora, já anda de avião, já sabe, antes de ler, já sabe teclar no celular. Então, a presença dos indícios da era de Aquário tem a ver não só com a questão da tecnologia em si, mas dessa consciência que está sendo inoculada em cada um. Então, a mensagem é a seguinte: cuidar de si para cuidar do outro. Muito importante. E se cada um, olha como é importante esse pensamento. Você precisa cuidar de você, para você poder cuidar do outro, seja seu filho, seja sua esposa, seu companheiro, enfim, seja lá quem for, né? Cuidar do outro, seja o próximo que você não conhece. A responsabilidade social passa por aí. Cuidar de si para cuidar do outro. Porque se cada um faz isso, todos estarão cuidando de todos. Isso é o primórdio desses 2.000 anos que estão aí só começando. Entendeu? Isso é um toque bem interessante das coisas boas que estão acontecendo, né? Não, isso é muito importante, realmente. José Maria, olha, está ótima a nossa conversa. Eu acho que a gente poderia conversar a noite inteira sobre isso. Tem um monte de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E, inclusive, eu gostaria de depois conversar com você. Eu acho que seria legal, de repente, se você tiver disponibilidade, nós fazemos uma oficina, né? Fazer tipo um workshop. Vamos conversar depois e vamos ver isso aí, porque eu estou muito interessado. E também eu gostaria, por favor, que para as pessoas que estão assistindo e querem saber como contactar você, quais são as suas mídias sociais, as formas de contato, seu website, por favor. Sim, eu não coloquei aqui na tela, é uma pena, mas eu tenho um site que é oficinadeastrocoaching.com, né? oficinadeastrocoaching.com. Tem o meu e-mail, que é meu nome, José Maria, gm@gmail, né? E tem um contato com o Alexander, que tem meu contato, então vocês, se não conseguirem falar comigo, podem falar com o Alexander. Mas Alexander está falando uma coisa super importante. Esse encontro de Júpiter e Saturno está acontecendo em algum lugar na tua vida. Júpiter é oportunidade. Saturno é preparação. Então, quando a oportunidade encontra a preparação, sorte. Quanta gente, nesse momento, fez um salto, sabe? Um salto. Descobrir potencialidades, descobrir coisas que estavam ali na gaveta, tirou, começou a usar, começou a compartilhar
né, esvaziar o cântaro para receber água nova. Quanta gente que saiu de um lugar de incerteza, de dúvida, para um lugar de empoderamento, um lugar de realização, né? Um lugar de contribuição com os demais, com aquilo que tem. Então, a gente está vivendo um momento que pode, através desse mapa, né? A gente traz um mapa, o ser humano traz um mapa que mostra como o fluxo de temporalidade que atravessa o mundo da existência atravessa a tua vida particular, no teu universo particular. Então, se essa conjunção está caindo na casa 1, o que significa? Como eu posso aproveitar essa oportunidade e me preparar para isso? Se está acontecendo na casa 10, carreira, na casa do casamento, fazendo você rever suas parcerias. Então, esse é o tipo de estudo, de trabalho que a oficina de Astrocoaching permite fazer olhando o céu e as coisas que estão acontecendo, o fluxo de acontecimento na Terra. Né? Quero agradecer muito você, a sua gentileza de ter dado essa voz, a Ana pelo convite, né? A todas as pessoas que estão presentes, e espero poder realmente contribuir com um pouquinho dessa expansão da compreensão do entendimento da astrologia. Tá bom? Joia. Olha só, gente, para vocês que estão assistindo, se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam no comentário. Quem tiver também interessado na oficina, né, escreva também nos comentários aí embaixo, e depois o José Maria vai dar uma olhada, eu também vou dar uma olhada. Vocês podem contactar a mim diretamente ou José Maria, né, com relação à oficina que será feita. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta também, gostaria que o José Maria respondesse, por favor, escrevam e depois ele vai poder responder a vocês. José Maria, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente falando de tanta coisa boa, que no meu ver é boa, essa nova era que está chegando, essa transformação toda. Né? Mas depende de cada um de nós. Trazido assim um pouco dessa percepção, a mente quando abre o coração e a vontade de fazer alguma coisa para mudar, né? Então esse alinhamento dos planetas com o coração de cada um. Fica um abraço para vocês, até uma outra oportunidade. Tá bom? Obrigado, José Maria, obrigado a todos que assistiram a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.